Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Boa aula! Olá, pessoal! Boa tarde! Bem-vindos novamente à nossa aulinha de hoje. Hoje uma aula bem tranquila, tratar aí da habilidade 8, né? O que é essa habilidade? Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. A própria habilidade já explica mais ou menos o que ela está querendo, né? Resolver probleminhas, né? Conhecimentos geométricos de espaço e forma, ou seja, probleminhas de geometria espacial. Então é uma aula que nós vamos trabalhar com os conceitos de geometria espacial. Na habilidade anterior, na habilidade 7, né? Vocês tiveram a aula para reconhecer os sólidos, estudar algumas características dos sólidos. E agora o que a gente vai fazer? Pegar essas características e resolver situações, problemas para usar esses conceitos. Então é claro que eu vou dar uma recordada em alguns assuntos, porque nós vamos precisar saber, né? Calcular alguns volumes, basicamente calcular volume, né? A primeira coisa que é muito importante, acho que entender para a prova do Enem, é que a prova, ela não cobra de maneira assim muito incisiva todos os sólidos da geometria espacial. Você fala assim, pô, eu tenho que saber todas aquelas fórmulas, toda a matéria de geometria espacial, do início ao final. Não, a prova em particular gosta muito de dois sólidos, gosta muito de cobrar a parte de prisma, em particular paralelepípedo, cubo. Então a gente vai estudar as características do paralelepípedo, do cubo, como calcular área, como calcular volume, como calcular diagonal, ver situações, problemas com isso. A prova do Enem gosta muito disso. E cilindro, calcular volume de cilindro, área de cilindro, problemas com cilindro. Vamos fazer alguns problemas com cone, com esfera, mas vocês vão ver que problemas com cone e esfera não são muito frequentes na prova, né? De vez em quando cai uma questãozinha ou outra, mas a maioria das questões de geometria espacial da prova são questões de paralelepípedo, cubo e cilindro. Então, se você entrar na prova sabendo esses três sólidos bem, meio caminho andado para você conseguir acertar as questões. O sólido que é o mais complicado, que é a parte de pirâmide, né, planificação de cone, trabalhar com cone, a prova não costuma cobrar isso. Então a gente não vai se preocupar muito com isso, ok? Então vamos ao nosso foco direto, o que interessa, o que cai na prova, né? Então, o que a gente vai estudar? Vamos calcular a área de um sólido, o que é a área, como é que se calcula a área, como é que se calcula o volume do sólido. E vou falar um pouquinho a respeito dos chamados sólidos semelhantes. Qual é a característica, quando que dois sólidos são chamados de sólidos semelhantes, como é que a gente compara volumes de sólidos semelhantes, né? Dar alguns exemplos dessa ideia de sólido semelhante e como é que a prova do Enem tem cobrado isso, que é o que interessa para a gente, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com uma primeira situação-problema, né? Para a gente ir já se situando. Então vamos lá, pessoal. Situação-problema 1. Uma questãozinha da prova do Enem 2010. Então a questão fala assim, uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Então vamos já sublinhar aqui, ó, primeira palavra-chave da questão, ó, mesmo volume. Então você vai desenhar um paralelepípedo, vai desenhar um cubo e os volumes são iguais. As barras, as arestas da barra de chocolate, no formato de um paralelepípedo, medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento, 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de um cubo é... Então vamos lá. O que ele está falando para a gente? Vamos aqui no quadro? Ó, então vou botar aqui, ó. Situação 1. Então ele falou para a gente que nós temos, primeiro, um paralelepípedo, né?
e depois um cubo. Paralelepípedo é uma caixinha, né? É um prisma, cuja base é um paralelogramo, né? Em particular, ó, paralelepípedo retângulo. Então, essa caixinha aqui, ó. Todas as faces, né, do sólido são retângulos, né? Então, essa aqui é o primeiro sólido, que é o meu paralelepípedo retângulo. O segundo seria um cubo. Então, sem problema nenhum. Então, o outro seria um cubo. Então, é desenhar aqui só para a gente ilustrar. Vamos marcar aqui os valores que ele falou, né? Vamos voltar lá. O que ele falou? Ele falou que a barra tem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento, 4 centímetros de espessura. Então, ó, 18 de comprimento. Então, comprimento normalmente a gente marca aqui na frente. Depois ele diz que tem 3 centímetros de largura, que está a largura, e tem 4 centímetros de espessura. Espessura, na verdade, é a profundidade da caixa. E o cubo, o que é o cubo? O cubo é o paralelepípedo, né? Só que com todas as 3 arestas iguais. Então, A e A. O que ele fala no problema? Pessoal, qual é a palavra-chave ali? Ele está falando que as duas, né, tanto o paralelepípedo quanto o cubo, têm volumes iguais. Então, ele está dizendo, ó, que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Então, a questão, né, a primeira questãozinha básica de geometria espacial, como é que a gente acha volume de paralelepípedo, volume de prisma, né? Então, aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, quando eu pego, por exemplo, essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, pessoal, ela é considerada um paralelepípedo, né? Ela é considerada, na verdade, um prisma. Por que essa caixinha aqui, ela é um prisma? Porque quando você apoia o sólido num plano, o prisma, ele tem sempre outro plano paralelo, onde nesses 2 planos paralelos você tem 2 polígonos iguais. Tá vendo que o fundo da caixa é exatamente igual à parte de cima da caixa? Então, tem 2 polígonos em planos paralelos iguais, e eu liguei os vértices correspondentes. Isso é um prisma. Quando a face do sólido é um retângulo, todas as faces são retângulos, então esse prisma a gente diz que é um paralelepípedo. Se as faces são quadrados, a gente diz que seria um cubo. Como é que a gente calcula volume de paralelepípedo, volume de um prisma qualquer? A gente sempre vai calcular assim, todos são iguais. Você vai calcular a área de uma das bases e vai sempre multiplicar pela profundidade. E o que é a profundidade do sólido? É o valor numérico da altura. Então, qualquer que seja o prisma, né, paralelepípedo, cubo, o volume de qualquer prisma sempre vai ser, ó, a área da base vezes a altura. Então, é sempre a área da base vezes o valor da profundidade. Então, essa é uma formulazinha básica que a gente tem que ter o conceito. Então, vamos pensar aqui no nosso sólido? Vamos lá, na nossa caixinha. Qual é o volume dessa caixinha? Eu calculo a área da base, ó, área do retângulo, 18 vezes 3, e multiplico pela minha profundidade. Tá vendo? 4. Então, eu multiplico, na verdade, as 3 dimensões. Então, quando a gente multiplica as 3 dimensões, a gente está calculando a área da base e está multiplicando pelo valor da profundidade, que seria o valor da altura. E o volume do cubo? Como é que eu calculo o volume do cubo? Da mesma forma que eu calculei o volume da caixinha. Multiplico a área da base, ó, A ao quadrado, vezes a altura, que é A. Então, eu multiplico A vezes A vezes A. A vezes A vezes A, A ao cubo. Bem, então o que a questão queria saber? A questão queria saber qual era o valor da aresta do cubo. Então, ele quer saber o valor numérico do A. Então, o que eu tenho que fazer para calcular o valor numérico do A? Extrair a raiz cúbica lá do outro lado, né? Isso aqui é A ao cubo, para achar o valor numérico do A, eu extraio a raiz cúbica. Vamos fatorar isso aqui, ao invés de fazer a conta, porque eu acho que dá menos trabalho, né? Então, vamos lá, para extrair a raiz, ó, 18, né? Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 18, que é 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3, vezes 4, que é 2 ao quadrado.
Isso é igual a A ao cubo. Como é que é a regrinha para a gente multiplicar potências que têm a mesma base? Lembra da regrinha? A regrinha é, a gente mantém a base, né? E soma os expoentes. Então, você vai pegar os dois expoentes aqui, ó. Expoente 1, expoente 2, vai somar os dois expoentes, ó. 2 mais 1, 3, então 2 ao cubo. Depois pega a base, que é 3, produto de potência de mesma base, soma os dois expoentes, ó. 2 mais 1, 3. Então, 3 elevado ao cubo. Extrai a raiz, ó. Então, é a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Né? A gente divide esse número por esse para tirar de dentro da raiz. Então, você divide, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Então, dá 2 elevado a 1. 3 dividido por 3 dá 1, dá 3 elevado a 1. Então, 2 vezes 3, 6 centímetros. Então, a aresta do cubo, nesse caso, seria 6 centímetros. Ok? Tranquilos? Fácil, né? Então, voltando aqui, ó, vamos buscar aqui na nossa opção, ó, 6 centímetros, B de bola. Então, pessoal, uma primeira questãozinha que eu gostaria de falar com vocês é que ele está cobrando o cálculo de volume, só que está vendo, cálculo básico, volume de paralelepípedo, volume de cubo, isso vai aparecer na prova. Bem fácil, só multiplicar as 3 dimensões, a área da base vezes a profundidade, a área da base vezes a profundidade. Então, falou num prisma, que é o paralelepípedo ou cubo, a fórmula do volume é igual. A área de uma das bases vezes o valor da profundidade. Ok? Beleza. Então, vamos numa segunda situação, né? Situação problema de número 2. Vamos lá? Vamos tentar entender agora o que o cara está cobrando para a gente? Situação 2. Ele está falando o seguinte na situação 2. Ele mandou pegar um porta-lápis, e esse porta-lápis ele é construído de madeira da seguinte forma. Ele pegou um cubo, né, que tem inicialmente 12 centímetros de aresta e colocou um furo menor de 8 centímetros na parte de dentro. Então, ele pegou um cubo, fez um furo que corresponde a um buraco dentro desse cubo. E ele quer saber qual é o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. O valor do volume de madeira utilizado aí nesse caso. Bem, então o que você vai imaginar? Você vai imaginar que o sólido, né? Ele é um cubo, então ele é um sólido maciço, e ele tem um buraco, na verdade, um buraco que tem o formato de um outro cubo. O que eu quero que você perceba? Olha, quando você olha para a figura, cara, você pode achar que a figura não é um cubo, tá vendo? Pô, professor, olha para a figura, tá vendo? A figura é mais larga, a largura é maior, a parte de dentro lá, pô, parece que é um paralelepípedo. Cara, não se liga muito na figura. Se o cara está dizendo para você que é um cubo, pronto, é um cubo. Então aqui é um outro conceito bastante cobrado na prova do Enem. Ele vai pegar um sólido e vai fazer um furo nesse sólido. Esse furo pode ter o formato de um cilindro, pode ter o formato de um cubo, pode ter o formato de um paralelepípedo. Ele pede para você calcular o volume. O que você faz? Você sempre tem que pensar assim, ó. Imagina o sólido todo maciço, sem o furo. Calcula esse volume total. Calcula o volume desse furo separado. O sólido não é o total tirando o furo, ou seja, ele não é vazado no meio. Então, o que eu faço? Calculo o volume total e tiro o volume do buraco. O volume do buraco seria o volume do cubo menor. Então, é um caso que a gente vai ter que fazer a subtração dos dois volumes. Então, ele falou aqui pra gente, ó. Ele falou assim pra gente, ó. Vamos imaginar aqui, ó, um cubo. Então, a gente pode tentar imaginar, ó, um cubo aqui. E esse cubo tem dimensão, tem aresta valendo 12. Então, ó, 12 centímetros por 12 centímetros
por 12 centímetros. Beleza. Aí a gente vai aqui pegar e fazer um buraco aqui dentro. Ó. Esse buraco que eu vou fazer aqui também tem o formato de um cubo. Ah, cara, mas não parece que é um cubo. Não importa. Se ele está dizendo para a gente que é um cubo, vai ser um cubo. Não importa o desenho. E ele falou que esse buraco, que é interno, mede 8 centímetros. Aqui, as dimensões desse cubo. 8 por 8 por 8. E ele quer saber quanto de madeira ele utilizou. Ou seja, o que é o quanto de madeira? Esse volume daqui, ó. Já que a partezinha de dentro ali está vazado, é um buraco, ó, tá vendo? É esse volumezinho aqui que ele quer. Aqui ele está colocando o porta-lápis, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse tipo de problema? Pessoal, ó, o volume de madeira corresponde a quem? Eu calculo o volume total. O que é o volume total? É o volume do cubo maior. E desse volume do cubo maior, eu vou tirar o volume do cubo menor. Então, é sempre o total, e desse total eu vou e tiro o buraco. Bem fácil. Então, formulazinha para calcular o quê? O volume do cubo. Como é que é mesmo? Multiplica as 3 dimensões. Base, comprimento, largura, profundidade. 12 vezes 12 vezes 12. Então, ó, 12 vezes 12 vezes 12. 12 é o cubo, né? Volume do cubo menor, 8 vezes 8 vezes 8. Então, seria 12 ao quadrado, 144, 144 vezes 12, menos 8 ao quadrado, 64, 64 vezes 8. Vamos armar a continha aqui? Ó, 144 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 8, 2, 4, 4, 1. Então, 8, 12, vai 1, 6 e 1, 7, 1728. 1728, menos 64 vezes 8. 32 vão 3, 6 vezes 8, 48, 48 e 3, 51. 512. Então, 1728, 512. Então, 6, 1, 2, 1216. 1216 o quê? Centímetros cúbicos. Né? As dimensões estão todas em centímetro, vamos achar o volume em centímetro cúbico. Olha, uma dicasinha importante, tá, pessoal? Sempre que nós estivermos estudando, né, caso vocês estiverem estudando para a prova do Enem, você vai pegar as provas antigas do Enem e vai começar a resolver as questões. Cara, não usa calculadora de jeito nenhum. Procura fazer isso que eu estou fazendo, ó, que é continha. Vai lá, faz a conta. Por quê? Porque fazer conta é importante. Fazer conta, você aprende fazendo a conta. Então, é uma habilidade que você tem que desenvolver. É mole você pegar a calculadora, botar a calculadorazinha do lado, fazer a continha com a calculadora. Pô, mas na hora da prova você não tem calculadora. Então, você não tem que estudar com a calculadora de jeito nenhum. Você tem que ficar fazendo as contas. Porque na hora da prova você vai precisar fazer a conta. E conta é uma habilidade que a gente desenvolve. Então tem que desenvolver isso. Pô, mas é chato fazer conta. Pô, mas na hora da prova sinto muito, tem que fazer conta. O Enem não deixa, né, usar calculadora. Então a gente não vai usar calculadora. Então procura fazer as continhas, porque isso na hora da prova faz diferença. Tem gente que se enrola, cara, né, nessas contas, uma conta boba. O cara erra às vezes a questão, não porque não sabe, mas por erro de conta. Então é uma dica importante, fazer as contas, né? Então, 1216, vamos buscar isso aqui na resposta. Ah, tranquilo, ó. 1216, D de dado, né? Então, questão acho que não tem muita dificuldade, né? A questão assim, basicamente cobrou conhecimento de quê? Conhecimento, cálculo de volume de cubo, volume de paralelepípedo, né? Vamos pegar uma terceira situação, problema? Vamos lá? Vamos tentar ver agora como é que eles cobraram novamente o paralelepípedo, só que de uma outra forma. Ó, prova do ano passado, né? Enem 2012. Então ele falou, ó, alguns objetos, durante a sua fabricação,
necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra a figura. Tá vendo? Ó, paralelepípedo. O cara tá de novo dando pra gente um paralelepípedo. Então, a base 40 por 30 e a profundidade 25. E repara que tem 5 centímetros lá na parte de cima que está sem a água, né? Então, na verdade, a altura, a quantidade de água vai até uma altura de 20 centímetros, que seria essa diferença aqui, né? Do 25 menos o 5, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, seria a quantidade de altura de água que você tem lá dentro. Então, seria 20 centímetros. Beleza. O que vai acontecer com o nível da água? O que acontece com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Então, você vai jogar um objeto lá dentro com um volume de 2.400 e quer saber o que vai acontecer com o nível da água. Então, vamos pensar, o nível da água vai subir 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2. Ó, aonde que a água estava mesmo, hein? Com 20, né? 25 menos 5. 20,2. O nível subiria 1 centímetro, fazendo a água ficar com 21. O nível vai subir 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22. O nível vai subir 8 centímetros. O nível vai subir 20 centímetros. O que vai acontecer quando eu jogar ali dentro um sólido que tem 2.400 centímetros cúbicos de volume? Bem, presta sempre atenção nas dimensões. Tá vendo? Tudo em centímetros, todas as dimensões em centímetros. Eu vou jogar um objeto que o volume também está em centímetros cúbicos. Então eu não preciso fazer nenhuma conversão de unidades. Toma cuidado com isso, porque às vezes o cara dá a dimensão aqui em metros, vou jogar o sólido lá dentro e o volume está em centímetro cúbico. Você tem que fazer conversão. Aqui eu não tenho que me preocupar. Então vamos tentar imaginar aqui? Então vamos lá? Ó, situação de número 3, né? Bem, então o que ele falou? Ó, ele imaginou uma caixa, olha de novo o paralelepípedo aparecendo aqui, ó. Uma caixa. Essa caixa tem as seguintes dimensões, né? Então, as dimensões que o cara forneceu na questão. 40 centímetros aqui de comprimento, 30 centímetros aqui de largura e tem 25 centímetros aqui de profundidade. A água, pessoal, vou botar aqui, tá? A água, ele falou que está a 5 centímetros dessa parte aqui de cima sem nada. Isso aqui foi a figura que vinha na questão, né? Agora vamos imaginar. Você pegou um objeto, ele não está falando qual é o formato do objeto, não importa qual é o formato do objeto. Você jogou o objeto aqui, ó. O objeto, por exemplo, é esse objeto aqui. Mergulhou. Quando você jogou o objeto, o que aconteceu com a água? Cara, é óbvio, a água vai subir, né? Então a água vem, por exemplo, ó, para cá. Ó. Então imagina agora o nível da água aqui. Vai subir quanto? É isso que o cara quer saber. Então eu vou chamar de X, esse valor que a água vai subir. Só que ele falou pra gente que o volume desse objeto, vamos anotar, volume do objeto é 2.400 centímetros cúbicos. E ele quer saber o valor numérico desse X. Ah, cara, esse X é maior do que 5, a água transborda, o X é menor do que 5. Qual é o valor do X? O que acontece com o nível da água? Então lembra, ó, 25 menos os 5, aqui a água inicialmente está em 20 centímetros. Ó, pouquinho do seu bom senso. A água sem o objeto, esquece o objeto, sem o objeto está no 20 centímetros. Você jogou o objeto, a água subiu os X centímetros. Você concorda que essa quantidade de água que subiu foi o volume que caiu? O volume que você jogou lá dentro? Claro, se você, por exemplo, tá lá sua banheira com água, até uma determinada altura.
Cara, se você mergulha, cai nessa banheira, vai tomar um banho lá, fica completamente submerso na piscina, essa quantidade de água que subiu corresponde ao seu volume, ao volume que entrou lá dentro da banheira. Então, nesse tipo de problema, nós sempre vamos usar esse raciocínio. Essa quantidade de líquido que subiu sempre vai ser o volume do objeto. Óbvio. Essa quantidade aqui, ó, pessoal, que subiu, tá vendo? É o que nós vamos chamar de líquido deslocado. O líquido que subiu. Então a gente diz, ó, que o volume da quantidade de líquido que foi deslocado, o volume do líquido que foi deslocado corresponde ao volume do objeto. Você consegue perceber que esse pedacinho aqui, ó, que subiu, esse líquidozinho aqui deslocado, corresponde a um paralelepípedo. Só esse pedacinho aqui, ó, é um paralelepípedo que tem a mesma base do fundo, tá vendo? Ó, aqui é 40 centímetros por 30 centímetros. E qual é a profundidade? X centímetros. Então, quando eu for calcular o volume deslocado, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse volumezinho aqui de cima, ó, esse volume do paralelepípedo. Então, eu vou fazer, ó, que a área da base, quem é a área da base? 40 vezes 30, área da base, vezes a profundidade. Qual é a profundidade? O quanto subiu? X centímetros. Corresponde ao volume do objeto. Volume do objeto, 2.400. Então, o que eu fiz? Igualei os volumes dos sólidos. Ah, professor, é parecido com aquele problema lá que igualou os volumes? De novo, o Enem está cobrando, ó, cálculo de 2 volumes, igualar as fórmulas dos volumes. Então, isso caiu lá na minha primeira situação problema, está caindo aqui de novo. Então, sempre o raciocínio é esse. A água está em 20 centímetros, sem o objeto. Jogou o objeto, a água subiu X centímetros. Essa quantidade de líquido que subiu é sempre o volume do objeto. Então, sempre o líquido que foi deslocado corresponde ao volume do objeto. E esse líquido que foi deslocado é um paralelepípedo, tá vendo? Com a base 30 por 40 e a altura é igual a x. Então, o volume 30 vezes 40 vezes x. Vamos simplificar aqui? Vamos fazer a continha aqui, ó. 2 zeros de um lado, corto com 2 zeros do outro, né? 3 vezes 4, 12, então seria 12x é igual a 24. Opa, então x é igual a 2 centímetros. Então vai subir 2 centímetros a água, né? Então vamos voltar lá no slide para tentar achar qual é a resposta? Então subiu quanto? 2 centímetros. Opa, letra C. Letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros. Lembra que era 20 mais 2 centímetros, 22 centímetros. Ok? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Manda pergunta aí, pessoal. Pô, vocês nunca falam comigo? Não sei se vocês estão aí, estão vivos. Então vai, manda uma perguntinha aí. Manda um alô para saber se está tudo bem. Ok? Abraço. Vamos ver aqui a questãozinha de número 4. Vamos lá. Prova do Enem 2003. Prova do Enem 2003. Vou dar um tempinho para você tentar fazer. Vamos lá, vamos ver se você consegue fazer esse problema, usando aí esses conceitos que eu passei para vocês. Vamos lá? 5 minutos, pode ser? 5 minutos para vocês. Vamos ver se vocês matam aí o problema da prova de 2003. Vai lá.
E aí? Mataram o problema? Difícil? Vamos lá. Vamos tentar entender, então. Vamos ler o problema? Vamos ler aqui primeiro. Ó. Uma editora pretende despachar um lote de livros agrupados em 100 pacotes. Palavrinha-chave, são 100 pacotes. As dimensões do pacote, 20 por 20 por 30. Então, vamos guardar essas dimensões. Todas em centímetros, tranquilo. Essa transportadora acondicionará esses pacotes em caixas no formato de um bloco retangular. Opa, bloco retangular, nosso famoso paralelepípedo, né? 40 por 40 por 60. Qual é a quantidade mínima, quantidade mínima necessária de caixas para esse envio? Quantas caixas eu vou precisar, no mínimo, para colocar esses pacotes? Beleza, vamos tentar imaginar aqui? Então, olha só. A caixinha, uma caixa, tem essas dimensões aqui, ó, 40 por 40 por 60. E um pacote tem dimensões 20 por 20 por 30. O que eu vou fazer? O que eu quero no problema? Pegar esses pacotes e colocar os pacotes aqui dentro das caixas. Lembra que eu tenho ao todo 100 pacotes. Aqui só seria um. E eu quero saber quantas caixas, no mínimo, eu vou precisar para mandar esses 100 pacotes. Pessoal, vocês concordam que quanto maior a quantidade de pacotes que eu conseguir colocar aqui dentro, menor vai ser a quantidade de caixas. Então, quanto mais pacotes eu conseguir colocar ali, menor a quantidade de caixas. Vamos pensar como é que a gente poderia colocar esses pacotes aqui dentro? Ó, dá uma olhadinha aqui nessas três dimensões, ó, 20 por 20 por 30. Essas três dimensões, 20, 20 e 30, na verdade, são três divisores dessas outras três dimensões, tá vendo? Ó, o 20, ó, é múltiplo do 40, o outro 20 é múltiplo do 40 e o 30 é múltiplo de 60. Na verdade, 60 é múltiplo de 30. Concordam? Ora, como as dimensões do pacote, né, na verdade, são três divisores da caixa, né, ou as dimensões da caixa são múltiplos do pacote, isso significa dizer que eu vou conseguir colocar uma quantidade inteira de pacotes aqui dentro da caixa. A caixa vai ficar completamente cheia de pacotes. Nesse caso, em que a caixa fica completamente cheia de pacotes, você pode calcular o número de pacotes assim. Calcula o volume total da caixa, calcula o volume de um pacote. Você quer saber quantos pacotes consegue colocar ali dentro? Divide o volume total da caixa dividido pelo volume de um pacote, vai ser o número de pacotes que você vai ter. Então vamos pensar assim, depois a gente conclui um pouquinho mais esse raciocínio, ó. Então o número de pacotes que eu consigo colocar em uma caixa, ó, eu vou calcular qual é o volume total da caixa, né? Então eu calculo o volume da caixa, calculo o volume de um pacote e vou dividir. O volume total da caixa dividido pelo volume de um pacote seria o número de pacotes que eu vou conseguir colocar lá dentro. Vamos fazer essa divisão aqui? Vamos lá, volume da caixa. Produto das três dimensões, área da base vezes a altura. 40 vezes 40 vezes 60. Dividido pelo volume de um pacote. Qual o volume de um pacote? 20 vezes 20 vezes 30. 20 vezes 20 vezes 30. Vamos olhar para essa continha, pessoal? Vamos lá. Ó, repara que essa continha equivale a fazer essa divisão aqui, ó. 40 por 20, que dá 2. 40 por 20, que vai dar 2. E 60 por 30, que vai dar 2. Então, corresponde ao produto 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, 8 pacotes. Então, em uma caixa, nós temos 8 pacotes. Então, eu teria uma regrinha de 3. Ó, uma caixa
cabem 8 pacotes. Ora, se uma caixa cabe em 8 pacotes, quantas caixas eu preciso para 100 pacotes? 100 pacotes. Então, uma regrinha de 3 simples, né? Ó, multiplica cruzado aqui, 8 vezes n é igual a 100, né? N, 100 dividido por 8. 100 dividido por 8, posso dividir isso por 4, né? 25 dividido por 2, 12,5. 12,5 caixas. Ah, não tem como, né? Eu mandar 12,5 caixas. Eu preciso mandar uma quantidade inteira de caixas. Então, qual é a quantidade mínima de caixas que eu tenho que ter? 13, né? 12 vai ficar faltando pacote. Então, a quantidade mínima seriam 13 caixas. Ok. Agora, quero voltar um pouquinho. Matamos o problema, né? Então, 13 caixas, lá no nosso enunciado, seria a nossa letra C. Só, pessoal, que eu quero voltar um pouquinho e discutir melhor essa ideia de você arrumar as caixas ali dentro. Quando você faz essa divisão aqui, ó, que é o 40 dividido por 20, depois o 40 dividido por 20 e o 60 dividido por 30, isso equivale a você ter o seguinte raciocínio. Você imagina aqui a caixa que tem dimensões 40 por 40 por 60. Pensa na situação de você colocar um pacote aqui dentro, ó. O pacote aqui dentro ficaria uma coisa assim, ó. Ó, vamos tentar botar aqui. O pacote tem 20 por 30 e o pacote ainda tem 20 de largura, né? Aqui, ó, 20 de largura. Ó, então aqui seria uma caixa, certo? É isso que a gente está fazendo. Ora, quando você divide o 40 por 20, você concorda que 40 por 20 seria essa divisão dessa dimensão por essa dimensão. 40 dividido por 20 corresponde ao quê? Quantas caixas eu conseguiria colocar nessa dimensão? Tá vendo? Ou seja, quantos segmentos de valor 20 eu conseguiria colocar em 40 centímetros? 40 dividido por 20 eu conseguiria colocar 2 aqui. 2 aqui significa dizer que nessa dimensão eu conseguiria colocar, ó, 2 caixas, né? Que seria essa divisão do 40 por 20. Para trás, para saber quantas caixas eu consigo colocar lá para o fundo, eu novamente ia dividir, ó, o 40 por 20. 40 dividido por 20, para trás, novamente, são 2 caixas. Então, quantas caixas eu conseguiria colocar embaixo? Seriam 2 numa dimensão, 2 na outra dimensão, 2 vezes 2. Então, embaixo é como se eu colocasse 4 caixas. Agora, quantas para cima? Para cima, ó, eu ia dividir o 60 por 30. 60 dividindo essa dimensão por essa, eu vou descobrir, ó, que aqui dentro vão caber 2 caixas para cima. Para encher a caixa inteira, eu multiplico, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Não foi isso que nós obtivemos aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Esse produto seria o correspondente a quantas caixas eu consigo colocar em cada dimensão e multiplico. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, essa solução, que é a solução de você contar quantas caixas você consegue colocar em cada dimensão e multiplicar, vai dar certo sempre. Então você pega, ó, a dimensão da caixa, divide pela dimensão do pacote. 40 por 20. Contou quantas vai colocar nessa dimensão. 40 por 20. Quantas você consegue colocar para trás? 60 por 30. Consegue colocar para cima. Multiplica essa quantidade total. Aí você pode me perguntar, pô, mas isso é a mesma coisa que calcular a quantidade, o volume total de uma caixa dividindo pelo volume do pacote. Cara, nesse caso é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque é o que eu falei para você, a caixa fica completamente cheia de pacotes. Então, quando a caixa estiver completamente cheia de pacotes, esse cálculo do volume vai dar certo. Agora, quer ver? Vamos chamar a atenção aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar um outro probleminha? Aqui. Vou mudar para te pegar na curva. Olha só o que eu tenho agora. Eu tenho uma caixa
tem uma caixa que tem dimensões 12 por 10 por 11. Do lado de fora dessa caixa, você tem vários cubinhos. Esses cubos têm dimensão de 2 centímetros. O que eu quero descobrir? Quantos cubos eu consigo colocar dentro dessa caixa? É o mesmo problema do Enem, só que agora eu vou colocar o cubo dentro da caixa. Ok, pessoal? Então, olha só, vamos de novo aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. O que nós temos? Nós temos a nossa caixa, ó, temos a nossa caixa. A nossa caixa tem dimensões 12 centímetros aqui, que é o comprimento, depois 10 centímetros aqui, 11 centímetros aqui para cima, certo? Eu, dentro dessa caixa, vou fazer o quê? Vou colocar vários cubos. Então, eu dentro da caixa, venho aqui, ó, vou colocar aqui vários cubinhos. Eu quero saber quantos cubinhos de aresta 2 centímetros, tá? Eu vou conseguir colocar aqui dentro. Praticamente igual ao problema lá do Enem. Bem, se você está pensando em calcular assim, ó, número de cubos, vou fazer igual ao anterior. Vou achar o volume todo da caixa, vou achar o volume de um cubo e vou dividir. Ó, então seria 12 vezes 10 vezes 11, volume da caixa. 12 vezes 10 vezes 11, pelo volume do cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo? Mesmo raciocínio do anterior. Vamos simplificar aqui a nossa continha? Vamos lá. 12, posso cortar com esse 4 aqui, né? 12 por 4 vai sobrar 3. 2 com 10 vai sobrar 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 11, 165. Ah, então cabem 165 cubos ali dentro. Errou! Errado! Está errado esse problema. Errado. Com certeza, esse 165 está na letra A. E você errou. Pô, professor, por que isso está errado? Por que eu não posso calcular a quantidade de cubos fazendo o volume todo da caixa dividido pelo volume de um cubo? Não é igual o problema anterior? Pois é, cara. Repara. Imagina a situação de você colocar um cubinho em cima do outro, ok? Empilhar os cubos. Vamos contar? Ó, 12 é múltiplo de 2, concorda? Então, se 12 é múltiplo de 2, nessa dimensão você vai conseguir encher essa dimensão completamente com cubos. 10 é múltiplo de 2. Então, para trás, os 10 centímetros também vão ficar completamente cheios de cubos. Opa, 11 não é múltiplo de 2. Então, como 11 não é múltiplo de 2, a caixa não vai ficar completamente cheia de cubos. Concorda? Se eu vou pegar um múltiplo anterior de 2, anterior ao 11, seriam 10 centímetros. Então, na verdade, ficaria 1 centímetro aqui, ó, sem nada, sem cubo nenhum. Ó, 1 centímetro aqui vai ficar sem nada. Você vai conseguir colocar cubos até 10 centímetros de altura. 1 centímetrozinho lá em cima vai ficar sem nada. E se você está calculando o volume da caixa dividido pelo volume do cubo, o que você está dizendo? Que a caixa fica completamente cheia de cubos. Está errado, a caixa não fica completamente cheia de cubos. Tá vendo como é arriscado você fazer o cálculo dividindo os volumes? Por isso que eu te falei, faz daquela maneira que eu te expliquei. Que maneira? Divide, ó. Quantos cubos eu consigo colocar nessa dimensão? Divido 12 por 2. 12 dividido por 2, 6. Então aqui eu consigo colocar 6 cubos. Para trás, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 cubos. Então, quantos eu consigo colocar embaixo? 6 vezes 5, 30. Então, embaixo são 30 cubos. Quantas linhas de 30?
Divide 11 por 2. 5,5. Ah, 5,5 não dá, são 5. Né? Então são 5 cubos. Meio cubo seria esse pedacinho aqui, que não conta. Qual é o número total de cubos? Multiplica. 6 vezes 5 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150 cubos. E não 165. Tá vendo? Viu a diferença? Como tá errado calcular a razão dos volumes. Então essa história da gente colocar um dentro do outro, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para não calcular o volume total dividido pelo volume de um sólido. Só pode calcular o volume total dividido pelo volume de um sólido se ficar completamente cheio, ocupado, né, completamente cheio desse sólido, né? A prova do Enem, tá? Eu acho que foi a prova de 2009, né? Já cobrou esse tipo de problema. 2009, pessoal, foi o ano em que a prova, foi o primeiro ano que eles fizeram esse novo formato. A prova de matemática é extremamente complicada. Então, quando você pegar a prova de 2009 para resolver, não se assusta, porque o grau de dificuldade da prova é bem alto. Vocês vão reparar isso. Olha o que ele fez. Eu vou só pincelar mais ou menos como é que era a questão. Ele mandava você pegar uma caixa, tá? Vou dar um exemplo aqui, eu não lembro exatamente do número, mas é só para você ter ideia dessa ideia de colocar um sólido dentro do outro. Então você imagina um cubo, tá? As dimensões aqui do cubo são, vamos botar 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui, tá? Então cubo de aresta 8. O que eu vou colocar agora dentro da caixa? Eu vou colocar bolas, esferas. Uma esfera, vamos botar aqui, ó, esfera de raio 1 centímetro. Então vou pegar uma bolinha, vou botar esferas aqui de raio 1. O que eu quero saber? Quantas bolinhas eu consigo colocar dentro do cubo? Ó, fica claro para você que quando você for colocar a bolinha aqui, ó, botou a primeira bolinha aqui, tá? Ela vai estar assim, desenhada, ó. Depois colocou a outra bolinha aqui, né? Ela vai estar assim, e assim vai. Depois bota outra bolinha, tá meio exagerado aqui, né, a minha figura. Colocou as bolinhas. Você tá reparando que vai aparecer aqui, ó, cara, um espaço entre as bolinhas? A bolinha não vai ocupar todo o volume. Então fica claro que o número de bolinhas não é a razão dos volumes. Olha novamente a razão dos volumes dando errado. Por que não é a razão dos volumes? Porque ela não fica completamente cheia. Fica um espaço entre as bolinhas não ocupados. Então calcular a razão dos volumes dá errado. Como é que a gente vai imaginar? Você vai imaginar a esfera exatamente como sendo um cubo, tá vendo aqui, ó? Imagina aqui, ó, um cubo onde a aresta dela seria o diâmetro da esfera, seria 2 centímetros, ó. Então, na verdade, é como se você imaginasse a bolinha dentro de uma caixa. A quantidade de caixinhas que você, quando em uma caixinha caberia uma esfera, a quantidade de caixinhas que eu teria aqui dentro seria a quantidade de esferas. Então, esse tipo de raciocínio é igual ao do cubo. Você tem que pensar no diâmetro aqui, ó, da esfera. Se o raio é 1, o diâmetro é 2, né? Então, se o diâmetro é 2, o que eu faço? Divido 8 por 2. 8 por 2, 8 por 2, 4 esferas aqui. Para trás, a mesma coisa. O diâmetro da esfera seria 2. 8 dividido por 2, 4 esferas para trás. Para cima, 8 dividido por 2, que seria a altura, que seria o diâmetro, 4 centímetros, 4 esferas aqui para cima. Para encher a caixa inteira, produto. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, cabem 64 bolinhas aqui dentro. Ok? Entenderam essa ideia da quantidade que você vai ter que colocar um dentro do outro, né? Então, a gente tem que, na verdade, sempre fazer o quê? Contar em cada uma das dimensões e multiplicar. E não calcular a razão dos volumes.
Razão dos volumes só se o sólido ficar completamente cheio. Aí a razão dos volumes vai dar certo. Caso contrário, isso está errado. Bem, vamos pegar aqui uma situação problema nova? Vamos lá? Situação problema 6. Bem, pessoal, nessa situação 6, prova do Enem 2010, eu quero chamar a atenção porque aqui ele começou a colocar, usou o mesmo raciocínio que ele fez daquela questão do porta-lápis, só que ele fez com um cilindro, né? Então vamos lá. O que ele está falando aqui, ó? Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro, opa, cuidado aqui com a minha palavra-chave, ó, diâmetro. Então o raio a gente tem que dividir por 2. Então 2 metros de diâmetro, 4 metros de altura, espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, com 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10, tomando 3,1 como valor aproximado de π, qual é o preço dessa manilha? Ó, o que ele está falando aqui na questão? Na questão, ele está dando para a gente o preço, ó, tá vendo? O custo, por quê? Por cada metro cúbico. Metro cúbico é unidade de quê? De volume. Então ele está dando o preço por volume. Então a gente vai ter que calcular qual é o volume de material que eu estou usando e fazer a minha regrinha de 3 aí. Ok? Vamos pensar então aqui, ó, mudou, né, pessoal? Agora nós estamos pensando, ó, no cilindro, né? Então o cilindro, você vai ter a circunferência aqui da base de cima, a circunferência aqui da base de baixo. O que ele falou? Ele falou que tem 2 metros de diâmetro. Então ele deu isso aqui, ó, o diâmetro da circunferência da base, 2 metros. Divido por 2, achei o raio. Então, essa distância aqui, que é o raio, 1 metro. Ok? Então, 1 metro de raio. E ele falou que tem 4 metros de altura. Então, o cilindro aqui, ó, 4 metros de altura. Muito bem. Depois, o que ele fez? Ele envolveu isso com uma camada, então ele está dizendo lá, uma camada de concreto com 20 centímetros de espessura. Então você imagina aqui, ó, uma outra camada, aqui, ó, uma coisa assim. Ó. Imaginou? Ó, envolveu aqui com uma camada, onde essa espessurazinha aqui, ó, corresponde a 20 centímetros. 20 centímetros. Ele quer saber, aí ele está dizendo aqui no problema, né? O que ele está dizendo no problema? Que é para a gente utilizar o π valendo 3,1 e ele está dizendo que 1 metro cúbico tem um custo de R$10. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Descobrir quantos metros cúbicos nós vamos utilizar para fazer essa manilha. Quantidade de metros cúbicos, vou fazer a regrinha de 3. A quantidade de concreto não seria esse volumezinho aqui, pessoal, ó. Olha lá o problema do porta-lápis. Igualzinho o problema do porta-lápis, cara. Mesmo problema. Só que lá, o buraco, né, do porta-lápis eram 2 cubos e aqui o buraco seriam 2 cilindros. Qual é a quantidade de concreto que eu vou utilizar? Eu imagino o volume total e imagino o volume do meio, diminuo. É o volume total menos o volume do buraco. É a quantidade de concreto que eu vou utilizar ali do lado de fora. Como é que eu calculo o volume do cilindro? Como é que eu calculo o volume do cilindro? Cilindro, você vai calcular da mesma forma que o prisma. Tá vendo? Ele sobe reto. Você vai calcular a área da base, só que a base aqui é um círculo. Então é a área do círculo. πr2. E vai sempre multiplicar pela profundidade. Então o volume do cilindro, a gente sempre calcula a área da base multiplica pela profundidade. Bem, ele está falando para a gente que isso aqui, ó, isso aqui corresponde a 20 centímetros.
20 centímetros. Como está tudo em metro, a gente tem que converter isso para metro. Vamos lá, para a gente não errar isso? Olha a nossa escadinha lá da tia Teteia, lá da 4ª série. Como é que era, hein? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. É assim? Coloca 1 no metro, e o que a tia Teteia falava para a gente? Do metro para o milímetro, vá colocando zeros. Então, você vai botando zeros aqui, ó, 10, 100, 1000. Então, se eu quiser converter de metro para centímetro, 1 metro está valendo 100 centímetros. Então, eu multiplico por 100. Se eu quiser fazer o contrário, de centímetro para metro, 100 está virando 1. Então, eu tenho que dividir por 100. É o que eu quero, ó. 20 centímetros. Se eu faço 20 dividido por 100, eu vou achar a resposta em metros. Então, passar para metro é andar com a vírgula para lá, ó, para a esquerda, né? No caso, 0,2 metros. Então, esse pedacinho aqui é 0,2 metros. Está nos raios. Quem seria o raio do grande? Ó, o raio do grande é isso tudo aqui, ó. É o 1 até aqui, mais o 0,2. Então, o raio aqui do grande, pessoal, é 1,2 metros. E o raio do pequeno é 1 metro. Então, eu vou calcular, ó, o volume, fazendo o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor, né? Então, é sempre o volume do maior diminuindo do volume do menor. Bem, cilindro maior, πr2 vezes h. Π, o raio do maior, 1,2, então é 1,2 ao quadrado, vezes o h, 4, menos o volume do menor. Π, raio do menor, 1 metro, e a altura, 4 metros. Então, vamos lá fazer a continha, ó. Π, 1,2 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Como tem uma vírgula, então é 1,44. Vezes 4 menos 4π. Bem, então o volume é quanto? Vamos lá? Continhas, ó. 1,44 vezes 4. 16 vai 1, 16 e 1, 17 vai 1, 4 e 1, 5. 5,76. Então, 5,76π menos 4π. Então, diminui 4. Diminui 4, 1,76. Então, 1,76π. Aí ele mandou considerar o π 3,1. Então, eu tenho que multiplicar 1,76 vezes 3,1. Então, vamos lá para a continha, ó. 3,1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Vão 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 6, 8 e 7, 15. Vai 1. 4, 5. Quantas casas decimais? Quantas casas decimais? 1, 2, 3. 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. 5,456 metros cúbicos. Cara, isso é o volume. Ele não quer saber o volume, ele quer saber o custo. O custo. Então vamos para o custo? Vamos lá? Regrinha de 3 aqui com custo. O que ele falou aqui com custo? Ó? 1 metro cúbico custa R$10. Quantos metros cúbicos nós temos? 5,456 metros cúbicos. Então, 5 C. Ou seja, tem que multiplicar por 10. 10 vezes 5,456, a vírgula anda para a direita, R$54,56. É o preço que a gente vai ter para fazer essa manilha. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Vamos tentar buscar 54,56. Opa! D de dado. D de dado.
E aí, pessoal? Dúvidas aí? Tranquilos? Entenderam direitinho isso? Então, a ideia do cálculo do volume do cilindro é igual ao cálculo do volume do prisma do paralelepípedo, né? Você vai calcular a área da base, vai multiplicar sempre pela altura. Só que a diferença é que a área da base é sempre πr2, né? Então, ele repetiu o problema só que a diferença que antes ele tinha pedido a diferença entre dois cubos e agora ele pediu a diferença entre dois cilindros. Mas o conceito é literalmente igual, né? Bem, vamos pegar aqui uma outra situação problema. Situação problema de número 7. Provinha do Enem 2010. Novamente, probleminha de cilindro. É isso que a gente tem que se concentrar, cara. Na prova, no Enem, é o que eu estou te falando. Se concentra no estudo de prisma, cubo, né, paralelepípedo, cubo, cilindro, que, cara, você vai bem. Pode ter certeza que você vai bem. Vai acertar essas questõezinhas aí de geometria espacial na prova, né? Tem que detonar. Tipo o Mengão ontem, né? Detonou com esse Cruzeiro, né? Teve pra ninguém. Galera de Minas, saudações rubro-negras. Vamos lá, probleminha 7. Bem, então o cara fala o seguinte, ó. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir 20 pessoas. Opa, uma informaçãozinha aqui. Quantas pessoas ela vai servir? 20 pessoas, que se encontram na sala de reunião. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma cadeiras cilíndricas e copinhos plásticos, também cilíndricos. Ó, cuidado com as informações do problema, ó. Tá vendo, ó? Esse 8 centímetros, cuidado, esse 8 é o quê? Diâmetro. O raio a gente vai ter que dividir por 2. O 4 centímetros, outro diâmetro. Então, a gente também vai ter que dividir isso por 2. Então, são 2 cilindros. Okay. Beleza. O que ele está falando aqui no problema? Vamos lá, vamos continuar. Opa. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Opa, vai encher os 20 copinhos pela metade. Opa, chamar a atenção que ele não vai encher o copinho até o final, não. Para que isso ocorra, o que ela tem que fazer? Deve encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Encher a toda de água, encher a leiteira toda de água, pois tem um volume 10 vezes. Está querendo comparar os dois volumes. Então vamos lá? Vamos calcular? Vamos voltar aqui? Vamos tentar imaginar? Ó, vem aqui comigo. Primeiro, a gente tem a leiteira, né? A leiteira seria isso aqui. Então o cara está dizendo para a gente que tem 8 de diâmetro, então já vou imaginar aqui, ó, raio valendo 4 e altura valendo 20. Altura valendo 20. Então aqui eu vou botar um L, L de leiteira, ok, pessoal? Depois eu tenho o copinho, ó, o copinho tem raio do copinho valendo 2 centímetros, e a altura de um copinho seria 4 centímetros. Só que só toma cuidado que ele só vai encher até a metade. Ó, se ele só vai encher até a metade, ou você calcula o volume todo e divide por 2, ou você calcula o volume usando a metade da altura, né? Só vai ter café aqui, com 2 centímetros. Vamos comparar os volumes? Vamos lá? Qual é o volume da leiteira? Volume do cilindro. Lembra da fórmula? Área da base vezes a altura. Então, vai ser π vezes o raio, 4 ao quadrado, vezes a altura, 20.
Então, o volume da leiteira vai ser π vezes 16 vezes 20. 16 vezes 20. 16 vezes 2, 32. Com 0, 320. 320 π, centímetros cúbicos. Não substitui o π, não. Deixa com π. O cara não falou nada, conta com π. Vamos calcular o volume, ó, da metade do copo. Tá? Vou botar assim, ó, metade do copo. Então, vai ser a área da base, πr2, vezes a altura. Só que o raio é 2 ao quadrado. E quanto é a altura? Eu vou já usar a altura que ele vai encher, que seriam 2 centímetros, vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, 8π. 8π centímetros cúbicos. Isso aqui é quanto que ele vai usar de café para uma pessoa. Como ele falou que são 20 pessoas, o que eu tenho que fazer? Em 20, multiplicar por 20. Então, se com uma pessoa é 8π, com 20 pessoas, 20 vezes isso. Então, aqui embaixo, ó, 20 vezes 8π. 20 vezes 8, 160π. Ó, então, 160π, pessoal, é quanto vai precisar de café. Quanto ela vai precisar de café. Qual é o volume da leiteira que nós calculamos aqui em cima, ó? Volume da leiteira, 320π. Compara, 320π, 160π. 320 é o dobro, tá vendo? 320 é o dobro do 160. Se 320 é o dobro do 160, se ela encher a leiteira até em cima, ela vai fazer 320 π. Ela só precisa de 160. Então, ela não vai precisar encher até a borda. Como eu só quero a metade, então o que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer? Aqui, ó, encher a leiteira até a metade. Porque se ela encher a leiteira até a metade, ou seja, 10 centímetros, ela vai conseguir fazer exatamente os 160π, que é a metade do total. Então, ela tem que fazer a metade da leiteira. Vamos buscar isso lá nas nossas opções? Vamos voltar aqui? Vamos lá. Opa, olha a letra A, já de cara. Encher a leiteira até a metade. Vamos ver se tem outra que tem encher a leiteira até a metade, ó. A letra B, encher a leiteira toda, não. A letra C, encher a leiteira toda, não. Letra D, encher 2 leiteiras, não. 5 leiteiras, não. Então, eu nem preciso olhar para o resto, tá vendo? Só tem uma que ele está dizendo que vai encher a leiteira até a metade. Então, encher a leiteira até a metade, ele vai conseguir servir as 20 pessoas. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Opa! Tainá, Centro de Educação Continuada de Aperfeiçoamento, Especialização Limitada. Parabéns pela aula, professor. A explicação está sendo ótimo. Opa, obrigado, Tainá. Para você. Beijo para todo mundo aí. Mais uma. Fala. Professor, suas aulas são ótimas. Muito obrigado pelas explicações. Parabéns. Fernanda Braga de Almeida, da Escola Satélite. Opa, Fernanda. Obrigado aí pelo elogio. Que bom que vocês estão gostando, estão aprendendo essa matéria tão maravilhosa que é matemática, né? Tá gostinho, né, fazer matemática. Vamos lá. Vamos pegar uma outra situação problema? Pessoal, agora uma situação problema, tá? Envolvendo a parte de outros 2 sólidos. Uma esfera e um cone, tá? Só para a gente abordar outro tipo de situação sem ser a situação do paralelepípedo, né? E do cilindro. Olha aqui, ó, já antecipando. Olha o que o cara fez com você aí na questão. Te deu a fórmula do volume da esfera, te deu a fórmula do volume do cone. Que eu posso acreditar que isso sempre vai acontecer? Muitas vezes acontece isso. Só que eu
seguro morreu de velho, iria decorar essa fórmula. Iria decorar o volumezinho da esfera, aquela formulazinha ali ruinzinha de decorar, 4/3 de π3, e o volume do cone, 1/3 de πr2H. Então, na verdade, o volume do cone, a gente pode pensar assim, ó, uma maneira da gente decorar isso. πr2H, só esse pedacinho aqui da fórmula, ó, corresponde a quem? Só aquele pedacinho de cima corresponde à fórmula do volume do cilindro. Olha lá, área da base vezes a altura. Ah, o cone está fazendo um bico. O cone, ó, está afinando. Cara, toda vez que o sólido, ó, afinar para um ponto, faz um bico, a fórmula do volume vai aparecer esse 1/3. Grava assim. Volume da pirâmide. Pirâmide faz um bico? Faz. Então, na fórmula do volume vai ter 1/3. Então, é 1/3 área da base vezes a altura. Afinou para um ponto, não esquece, tem 1/3. Então, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Não afinou, subiu reto, cubo, paralelepípedo, cilindro, é só a área da base vezes a altura. Então, sempre que afinar, fizer um biquinho, lembra que na fórmula tem 1/3. Não afinar, é só a área da base vezes a altura. Essa é uma boa dica para você decorar isso. Agora, a fórmula do volume da esfera, cara, essa não tem jeito. Você tem que gravar essa porcaria dessa fórmula aqui, que é 4/3 de πr3. Acha assim, eu penso, né, que o Enem, quando vai querer só o uso da fórmula, vai dar a fórmula. Não vai exigir essa decoreba, não. Mas é bom a gente saber a fórmula, porque se ele não fornecer a fórmula, a gente vai resolver a questão. Então vamos voltar aqui na questão e vamos ver como é que ele está usando isso. Novamente é cálculo de volume, que é o que ele cobra, cara. Geometria espacial é volume. Ele sabe calcular volume. Então ele está dizendo, ó, num casamento, os donos da festa serviram champanhe. Caraca, muito chique, hein? Champanhe aos seus convidados em taças com o formato de um hemisfério. Ah, hemisfério, né? Pô, da própria geografia, olha para a figura aqui, ó. Essa aqui é a taça, né? Isso aqui é o hemisfério. Então, o hemisfério é uma metade de uma esfera. Então, é você cortar a esfera exatamente no meio. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses ingredientes. Cara, imagina isso. Lá na festa, o garçom vai, quebra a porcaria das taças todas em formato da semisfera. Para substituir essas taças quebradas, utilizou-se um outro tipo, no formato de um cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Então o cara quer economizar, né, pô? O cara quer esbanjar a champanhe. Então o cara tá pegando ali e tá dizendo, ó, volume de champanhe nos dois tipos de taça são iguais. Opa, sinalizei lá aqueles probleminhas, ó. Probleminha que eu te falei do início, que ele igualou o volume do cubo com o volume do paralelepípedo. Depois o problema que ele igualou o volume do líquido deslocado com o volume do objeto. Agora, o que ele está dizendo? Ele vai servir em duas taças com o mesmo volume. Então, o que você vai fazer? Igualar os volumes. Cara, o raciocínio é idêntico, parece cópia. Eles usam a mesma ideia, só mudou o formato, que é paralelepípedo, o outro é cone, mas o raciocínio, a ideia, ok? Então, ele vai servir, estava servindo num hemisfério, vai passar a servir num cone. Como a quantidade que ele está dizendo é igual, o que eu vou fazer é igualar os dois volumes. Então, beleza. Vamos lá. Ó, então tem uma semisfera de raio 3, vamos prestar atenção. E olha a quantidade de líquido que vai ficar no cone. Ó, não está cheio até a borda não. Tá vendo que esse raio aqui, ó, é o raio dessa circunferência aqui, ó. Dessa circunferência que ele está servindo de base. E a altura é uma altura... Aí ele diz na questão, vamos lá. Opa. Ele vai querer igualar esses dois volumes. E nesses dois volumes que ele quer igualar,
eu vou querer saber qual vai ser a altura que eu vou conseguir ter ali no caso do recipiente em forma de cone. Bem, como é que eu vou fazer isso? Bem, vamos acompanhar aqui comigo? Vamos lá? Então vem para cá. Ó, você tem aqui a esfera, você tem que imaginar, ó, a esfera, e o volume da esfera, ele disse lá na questão, né? Lembra que o volume da esfera era dado e a fórmula era 4/3 do πr3. E ele deu aqui embaixo, ó, pra gente, o volume do cone. Então aqui, ó, raio R, uma altura H, essa altura aqui, o volume do cone. Lembra que sempre que o sólido afinar para um ponto, na fórmula do volume você vai botar 1/3. 1/3 de πr2H. Ok? Muito bem. Só que a tacinha, pessoal, lembra da taça do cara? A taça do cara era assim, ó. Tinha isso aqui, ó. Aqui é o pezinho, né, ó. E aqui é o líquido, ó. Esse raio aqui, valendo quanto? 3. Né? Era 3 centímetros. E ele servia, ao invés de servir assim, ele está querendo servir no formato de um cone. Ele quer servir no formato de um cone. E aí ele falou aqui pra gente, aqui seria o pezinho da taça, né? Bonito, né? Ó, essa aqui é a quantidade de champanhe. Ele está dizendo que esse raio, deixa eu olhar aqui, 3. E ele quer saber essa altura aqui. Opa, essa altura aqui, H. Vamos voltar então aqui para dar uma conferida? Vamos lá? Aqui, ó. Considere, sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros é... Então é isso que eu estava te explicando aqui. Ó. Então aqui, ó, ele encheu isso aqui completamente até a borda, e aqui pegou esse líquido, é como se ele jogasse esse líquido aqui. Então esse volume é igual a esse volume, porque ele falou que a quantidade de líquido é igual. E ele quer saber quanto vale essa altura aqui. Sempre presta atenção na dimensão, né? A dimensão, todas as dimensões estão em centímetros. Então, beleza, a gente vai descobrir o volume em centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, ó, o volume do hemisfério e vou igualar ao volume do cone. Por que eu vou igualar os volumes? Porque ele falou que a quantidade de líquido em uma taça e na outra tem que ser a mesma. Como é que eu calculo o volume do hemisfério? Pega a fórmula que ele deu, que é o volume da esfera. Como eu só quero a parte de baixo, eu só quero a metade. Divide por 2. Então, ó, 4/3 de πr3 dividido por 2. Isso tem que ser igual ao volume do cone. 1/3 de πr2H, que é a fórmula. Vamos lá, então? Vamos cortar aqui? Vamos botar os dados? Ó, vamos simplificar? 4 com 2 aqui, vai ficar 2. Metade de 4/3, 2/3. Então, vou botar os dados aqui, o número. Ó, 2/3 de π. Qual é o raio do hemisfério? 3. Então, 3 aqui. 3 ao cubo. É igual a 1/3 de π. Qual é o raio do cone? 3. Da base. Vezes a altura H. Vamos simplificar, né? Está multiplicando dos dois lados, posso cortar. Corto o π aqui de um lado e do outro. Corta esse 3 aqui com esse 3 aqui, né? Vamos fazer já a continha aqui, ó. 2 vezes 27 é igual a 9H. Opa, posso simplificar aqui o 9 com 27. 9 com 27 aqui vai ficar 3 centímetros. Então, seria uma altura de 6 centímetros. Vamos voltar lá? Vamos lá no meu texto para procurar os 6 centímetros para ver se tem? Tem. Ótimo. P de bola. Cara, isso é um alívio, né? A gente faz a questão
Olha para os resultados, cara, 113,04, uns resultados meio bizarros, 56,52. Sei lá, na prova, você acha que você chutaria isso? Só um chute assim aleatório. Vocês gostam de chutar esses números bizarros, assim, meio esquisitos? Cara, eu quando eu era aluno gostava de dar esses chutes assim no escuro, esses números esquisitos eu nunca marcava. Eu sempre pulava, deixava esses números de lado. Eu gostava dos númerozinhos bonitinhos. O Enem também gosta, então se eu for dar um chute aí no escuro, cara, esses chutes bizarros assim, é meio complicado. Se tiver opção como sendo inteiro, óbvio, não tem regra para isso. Se tivesse uma regra para você chutar e acertar, pô, todo mundo conseguia ir super bem em todas as provas, né? Não existe isso. Bem, vamos pegar uma outra situação problema, pessoal. Situação problema 9, prova do Enem 2009. Vamos dar um tempinho para você fazer, ver o que sai aí? Vamos lá. 3 minutos, dá muito tempo não, 3 minutos, 3 a 4 minutinhos aí para você pensar, fazer esse problema. Vamos lá, quebra a cabeça aí. E aí, pessoal? Como é que foi? Difícil? Vamos lá. Vamos tentar matar esse probleminha. Vamos ler aqui primeiro? Ó, numa padaria há 2 tipos de forma de bolo, formas 1 e 2, como mostra a figura abaixo. Seja L o lado da base de forma quadrada. Opa, então já sei que a minha base é um quadrado. E R, o raio da base de forma redonda. Beleza. A1 e A2, as áreas das bases das formas 1 e 2. Ele está dando aqui, ó, A1 dessa, A2 dessa. Área do quadrado, área do círculo.
E V1 e V2, seus volumes respectivamente. Se as formas têm a mesma altura, para que elas comportem a mesma quantidade de massa, qual é a relação entre R e L? O que ele está querendo dizer quando ele diz que comporta a mesma quantidade de massa? Mesma quantidade de massa significa dizer o quê? Mesmo volume. De novo, cara, o Enem usando a mesma coisa pela bilionésima vez. Ele quer que você calcule os dois volumes e iguale os dois volumes. Cara, é o mesmo raciocínio, é o que eu digo, só mudou a forma. Então aqui, vamos acompanhar? Ele falou aqui que aqui é uma base quadrada de altura H. E aqui é um cilindro de raio da base R, altura H. Ele falou que as duas alturas são iguais. Ele falou que o volume 1, que é esse aqui, é igual ao volume 2, que é esse aqui. Então vamos lá. Sólido que subiu reto. Subiu reto é só a área da base vezes a altura. Se ele afinasse, eu tinha que lembrar da história do 1/3. Área da base, L vezes L. Altura, H. Igual ao volume do segundo. Qual é o volume do segundo? Área da base, área do círculo. πr2 vezes a altura H. Tem a altura H aqui dos dois lados, está multiplicando, corta. Corta. Bem, o cara pediu na questão para a gente calcular o valor do L. Então a gente tem L ao quadrado, π vezes R ao quadrado. Então para achar o L eu vou extrair a raiz do outro lado. L, raiz quadrada, porque está ao quadrado, π, R ao quadrado. R ao quadrado sai de dentro da raiz quadrada, né? Lembra, 2 dividido por 2 vai dar 1 no expoente. Então é R raiz de π. Então L é igual a R raiz de π. Vamos buscar isso? L é igual a R raiz de π. D de dado. L igual a R vezes raiz de π. Tranquilos? Difícil? Vamos pensar então aqui num outro? Vamos pensar num outro probleminha aqui? Vamos lá? Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver aqui esse aqui. Também, pessoal, da prova de 2009, estou escolhendo essa provinha de 2009 porque é aquilo que eu te falei, as questões são questões um pouquinho mais pesadas, tá? Você vai encontrar, olhar para a prova de um modo geral de 2009, vai ver que a prova é um pouquinho pior. Então, hoje pego um pouquinho sempre de cada, né, do que interessa para a gente. Então, vamos lá. Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto, raio da base 5 centímetros e altura 30, está parcialmente ocupado por 625 π centímetros cúbicos de álcool. Então, o volume de álcool que tem. Então, o cara falou aqui pra gente, que é um cilindro, né? Então, é um cilindro onde ele está dizendo que nesse cilindro o raio da base é 5, vou marcar aqui, raio seria 5, e a altura seria 30. Então, essa altura aqui, 30 centímetros. E aí ele falou que tem tem um álcool aqui. Então, ele fornece esse volume aqui, volume do líquido. Então, aqui dentro o volume do líquido corresponde a 625 π. Olha, repara que esse volume daqui, que é o volume do líquido, é o volume desse cilindro. Então, eu tenho condições de calcular essa alturinha aqui, certo? Como? Pela fórmula do volume do cilindro, né? Então, eu faço, a área da base, πr2, o raio é 5, vezes a altura, que é o H. Então, eu consigo descobrir quanto tinha de líquido inicialmente ali. Vamos cortar o π? 625 é igual a 25H. 625 dividido por 25, pessoal, dá 25. Então, eu já sei que inicialmente, a altura seria de 25 centímetros. Então, tem 25 centímetros aqui. Ok. Vamos voltar lá no problema, vamos continuar lendo. Então, vasilhame na forma de um cilindro circular reto,
raio da base 5, a altura 30, está parcialmente ocupado por 625 π de álcool. Já descobri que tem uma altura, que é essa altura aqui, ó, que é uma altura de 25. Então, aqui 25. Muito bem, 25 centímetros. Suponha que sobre o vasilhame seja fixado um funil na forma de um cone reto, de raio da base 5 e altura 6. Então, na parte de cima, repara, ele colocou um funil, que tem o mesmo raio da base, 5, e a alturinha aqui, ó, 6 centímetros, né? Então, ele colocou, volta lá. Bem, o conjunto, como mostra a figura 2, é virado para baixo, sendo que H, a distância da superfície do álcool até o fundo do vasilhame, vira de cabeça para baixo. Considerando essas informações, qual seria o valor da distância H? Bem, pessoal, ele virou de cabeça para baixo. Então, ele fez isso aqui, ó. Né? Ó, então, ele virou aqui de cabeça para baixo. Então, ficou assim. Ora, vamos calcular o volume desse cone aqui? O cone tem 5 por 6, né? Ele deu a fórmula do volume do cone, só que a gente sabe, ó, volume do cone, 1/3 de πr2H. Então, vamos calcular isso? O volume do cone, 1/3, quanto é o raio? 5. Quanto é que é a altura? 6 centímetros. Vamos cortar o 6, né? Cortar o 6 aqui, ó, com 3, vai dar um 2 aqui. 25 vezes 2, 50. Então, o volume do cone, 50 π. Então, o volume do cone, 50 π. Então, esse volume daqui, certo? 50 π. Bem, quanto que ele falou que tinha de líquido, hein? Ele falou que tinha de líquido 625. O volume do líquido, 625 π. Ora, pessoal, se tem 625 π, tá? 625 π. 50 π seria esse volume daqui, ó, o volume do cone seria 50 π. A quantidade que tem aqui em cima é a diferença. 625 menos 50 vai ser quanto de líquido tem na parte de cima. 625 menos 50 vai dar 575, né? 575 π. Esse volume, eu consigo descobrir essa alturinha aqui, ó. Vou chamar essa altura de x. Tendo essa altura, eu vou descobrir essa altura aqui. Ó, que é a altura que o cara quer saber, né? Ou eu poderia também calcular esse volume sem líquido igualar o volume sem líquido. Seria outra forma de fazer. Então, ó, eu peguei os 625 π, que seria o volume do líquido, calculei o volume do cone, aqui em cima, que deu meu 50 π. O total do líquido é 625. Se tem 50 π na parte de baixo, da parte de cima é a diferença. 625 menos 50, 575. 575 π. Esse 575 π é o volume desse cilindro. Então, eu faço a área da base, πr2, vezes 575, perdão, vezes a minha altura ali é o x, é igual ao 575 π. Corta o π, ó, 25 é igual a 25x, né? Errei aqui. 25x é igual a 575. Então, vamos lá? 575, vamos simplificar isso logo, ó, por 5 dá 1, 7 vai dar 1, resto 2, 115, por 5 de novo, 2 é resto 1, 15, 3 resto 0. Então, o x aqui vai dar 23. Ó, então, aqui seria 23. Se aqui é 23 e a altura toda é quanto? 30. Quanto seria a altura que ele quer? 30 menos 23. 30 menos 23, 7 centímetros.
Vamos voltar lá para ver se tem 7, 7, 7, 7. Opa, B de bola. Então, na verdade, no início da questão eu calculei uma altura, pessoal, só voltando aqui para terminar. Calculei uma alturinha aqui desnecessária. Esse cálculo aqui é besteira, fiz à toa. Então, na verdade, eu calcularia, ó, o volume do cone, vi quanto deu o volume do cone, vi que tinha 50 pi. Como tinha um total de 625, na parte de cima é a diferença, 625 menos 50, 575. 575 é esse volumezinho aqui. Esse volume é o volume do cilindro. Usei a fórmula do volume do cilindro. Área da base vezes essa altura x. Igualei os 575. Descobri que essa altura é 23. Como a altura total é 30, 30 menos 23, 7 centímetros na parte de cima. Ok? Tranquilos? Dúvidas? Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Abraço. Saudações rubro-negras aí para vocês. Um abraço, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 38. Bom estudo e até a próxima aula!